Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando Negócios. Eu sou Débora Stringueta, superintendente comercial da Associação Comercial de São Paulo, e hoje vamos falar sobre as ferramentas de marketing e dados que podem transformar a maneira como os pequenos empresários gerenciam suas prospecções e relacionamentos com clientes. Nosso tema é Marketing Services, abordando desde a prospecção até a higienização de dados, explicando como essas soluções são fundamentais para empresas que querem crescer de forma organizada e eficiente. Para nos guiar nesse assunto, temos aqui a Mariana Filetti. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Ela é gerente de produtos da Equifax Boa Vista e vai nos contar hoje um pouquinho como essas ferramentas podem impactar positivamente o pequeno empresário. O grande também, claro. Sim, claro. É que o nosso foco sempre aqui está no pequeno. A Mariana é formada em administração e pós-graduada em marketing pela ISPM, com 17 anos de experiência, sendo 7 deles focados na área de tecnologia dentro de diferentes segmentos, como cosméticos. A gente pode até puxar um pouquinho esse assunto. Produtos financeiros, seguros, educação e crédito. Mariana, seja muito bem-vindo aqui à Associação Comercial de São Paulo, a Casa do Empreendedor. Você quer se apresentar um pouco mais? Claro. É um prazer aqui participar desse momento com vocês, poder dividir um pouquinho do que a gente tem para oferecer enquanto Equifax, para ajudar os negócios de todos os ramos, de todos os portes também. Então, eu juntei nesse desafio aqui da Equifax de fazer a transformação mesmo na área de marketing, que é uma área tão importante para tantas empresas, tantos negócios, e que não importa realmente, assim, se é um pequeno, médio, um grande, todos eles precisam ter uma estratégia concisa, que seja direta, né, para que otimize no final do dia o resultado ali de marketing e traga clientes que têm potencial não só para comprar inicialmente, mas para ter uma relação de longo prazo com as empresas. Então, esse é meu desafio e por isso que eu estou aqui hoje. Que ótimo, eu tenho certeza que você tem ótimas dicas, seja muito bem-vinda. Mariana, para a gente começar, então assim, só te dando, né, você conhece muito a casa, né, a gente trabalha juntos, somos parceiros, Equifax Boa Vista e Associação Comercial. O nosso público, eu costumo dizer que a maior parte do nosso público que a gente atende é o micro e o pequeno empresário, que muitas vezes ele é o cara que compra, que é o financeiro, que é o marketing. Sim, então, tudo. Ele faz tudo. Então, a gente faz esse Descomplicando Negócios até para ajudá-lo também. Aonde que a gente pode ajudar como associação comercial a trazer ferramentas, soluções ou dicas valiosas para que ele consiga fazer isso de uma forma eficiente. E que, assim, marketing, na verdade, é uma parte muito importante, porque não adianta você ter o produto, né, saber comprar, negociar, ter o produto na prateleira, a prateleira linda, Sim. e não ter o cliente. Cliente certo na hora certa. E o cliente certo na hora certa, né? Também não adianta encher a loja do cliente que não é para o seu produto, para a sua categoria. Então, para a gente começar, Mariana, eu vou pedir para você explicar para nós um pouquinho mais sobre o conceito de marketing service, né? Da onde que vem esse conceito, como ele se aplica no dia a dia do empresário. Claro, será um prazer. Eu acho que, assim, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que marketing, como você bem pontuou, é o primeiro passo para a venda. Então, a gente precisa ter ferramentas, de fato, e serviços para a gente conseguir fazer essa divisão de quem é o cliente que está propenso a fazer uma compra e o cliente que não está, para que a gente otimize os nossos recursos enquanto pequenas empresas. Você falando me remete muito ao meu pai. Meu pai também tem uma empresa, então ele faz realmente tudo. E muitas vezes a dor é como que eu começo, né, fazer marketing de uma forma estratégica, de uma forma direcionada. E a Equifax traz realmente esses serviços de marketing justamente para ser um parceiro, para ajudar essa empresa a separar
e ter um mapa ali de como conseguir fazer realmente uma pescagem ali de clientes que tenham maior potencial. Então, a gente consegue ajudar na definição do público-alvo. Então, se é um varejista, quem realmente ali está perto daquele estabelecimento comercial, que tenha um perfil que possa comprar aquele produto numa geografia mais fácil de aquisição. A gente também consegue higienizar os dados daquele cliente. Então, se ele tem uma base de 1.000 clientes e, às vezes, tem dificuldade de entender e renovar ali a base de contatos, seja e-mail, seja telefone, a gente também consegue apoiar ele, porque a gente tem essa base de dados continuamente atualizada. E também a gente consegue otimizar aqui esse comportamento durante o tempo. Porque aquele cliente que pode estar propenso hoje a fazer uma compra de um produto de crédito, por exemplo, um cartão de crédito, ou, enfim, um empréstimo, ou uma compra parcelada, que também é uma modalidade de crédito, ele pode ter esse apetite de crédito hoje, mas não necessariamente ele tem amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Por isso também que marketing é timing, é o cliente certo, Na na hora certa. certa, com uma oferta realmente personalizada, porque isso ajuda a gente a fazer a conversão. E o Market Services também vem ali com um papel muito forte de ajudar esse micro, pequeno, médio e grande empresário a destinar também o investimento certo. Porque quando a gente está falando de encher uma loja, a gente tem gastos ali de comunicação, a gente tem gastos de material, a gente tem gasto de força de vendas para atender esse público. E se a gente não tiver realmente essa pré-qualificação daquele potencial cliente, a gente gasta, enquanto empresário, muito dinheiro envolvido nessa infraestrutura e não necessariamente isso vai gerar uma compra. Então, a gente fala muito de CAC, né, no mundo de marketing. E a gente estava até conversando, né, o que é esse CAC? Basicamente, é o custo envolvido na aquisição de cada cliente. Então, se você tem, como eu mencionei, uma loja, você tem o gasto do aluguel, você tem o gasto do vendedor, você tem o gasto ali de todo o material que está na prateleira, você tem o gasto da energia elétrica. Então, como você quantifica isso, todo esse arsenal que você tem para dar uma boa experiência para o cliente e dividido pelas compras que você tem, pelos clientes que você consegue. Então, o desafio do marketing é justamente diminuir esse custo de aquisição por cliente. Então, quanto menor ele for, mais sadio está a sua estratégia de marketing. E a gente sabe também que é mais difícil você começar um relacionamento com um novo cliente do que você manter. É mais custoso também, porque Com você certeza. precisa convencê-lo, você precisa contar a sua proposta de valor, você às vezes precisa acionar ele de várias formas, com vários canais, em vários momentos, para conseguir realmente entregar aquele produto para ele. Então, quanto melhor o seu CAC, melhor a sua operação. E também, se você tiver um cliente certo, você consegue manter ele comprando recorrentemente. E assim, todos os negócios normalmente crescem. Quando tem uma entrada de clientes mais sadia e também conseguindo manter o que a gente chama de churn, que são as pessoas que param de consumir os produtos ali ao longo do tempo e melhora realmente a receita dele exponencialmente, né? Super interessante tudo você falando e eu comecei a imaginar, né, assim, nosso público hoje, né, o que são os empresários e tudo mais. E muitas vezes quando a gente fala de Equifax, né, de Boa Vista, SCPC, remete a crédito, né, a análise de crédito, né, ao score, né, qual o score, tem protesto, não tem protesto. E é super bom a Mariana estar com esse papo aqui, porque aí desmistifica isso um pouco também. Sim. Porque, na verdade, o coração desse trabalho que a Boa Vista faz com a associação é a saúde financeira da empresa. Perfeito. Então, quando eu vou para a saúde financeira, eu tenho que olhar todo o ciclo de vida da empresa, do cliente lá dentro. Então, não adianta só eu ir lá na frente para analisar o cliente que já está na loja,
ou negativar o cliente que não pagou a loja, ou cobrá-lo, que tem tudo isso no nosso ciclo de serviço, de proposta, né, da Equifax, da Associação Comercial, mas eu tenho que começar realmente na entrada do cliente. Perfeito. Como eu procuro o cliente, então a Equifax se preocupou muito com isso, né? Como eu procuro o cliente, como eu diminuo o meu custo de procura do cliente correto para estar dentro do meu estabelecimento. E como eu faço para vender o produto certo para o cliente certo. E hoje em dia é tão difícil você achar cliente. Então, realmente, antes era um folder, você saía distribuindo, hoje isso não adianta mais, Sim. além de ser até não ser sustentável. Sim. Então, assim, para ficar bem claro que a gente está trazendo aqui esse início, né? Esse início desse ciclo que é muito saudável. Porque se esse início for bem feito, todo o restante do processo melhora, né? Sim. Você vai ter menos problema de inadimplência, menos problema de negativação. Sim, totalmente. E você realmente vai ter menos problema financeiro também, porque você está investindo menos na busca de clientes do que quando você faz isso de uma forma mais correta, mais direcionada, né? Então, agora, Mariana, deixa eu perguntar um pouquinho mais, né? A gente sabe que muitas empresas ainda não utilizam ferramentas de forma estratégica. E aí eu queria te perguntar quais são os benefícios principais que elas podem obter ao implementar soluções de prospecção e também de higienização de dados, né? E o que é isso, higienização de dados? Bom, o primeiro benefício que a gente tem é justamente você conseguir a atenção certa, né? Porque, como você bem mencionou, está cada vez mais difícil e a projeção, quando a gente olha as tendências de mercado, é que realmente vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir atenção. Então, hoje a gente tem inúmeros canais de comunicação, inúmeras ferramentas ali para falar com o cliente e com a inteligência artificial também, os algoritmos estão ficando cada vez mais aguçados. Então, acho que o primeiro ponto de uma prospecção eficiente é você conseguir, de fato, chegar com uma proposta personalizada, porque você entendeu o comportamento daquele cliente, tanto historicamente, quanto também uma propensão de futuro, que a gente, como Equifax, a gente tem essa capacidade de olhar os dados históricos e entender. Esse cliente ele tem uma propensão a crédito, e não só os produtos de crédito que a gente conhece na sua essência, mas basicamente compras parceladas também. Então, se eu sou um varejo e eu tenho aqui dentro do meu estoque geladeiras, eu posso oferecer uma proposta de crédito de uma geladeira parcelada para um cliente que eu sei que não está tomado no mercado, um cliente que eu sei que tem um score positivo, que tem um comportamento sadio. Então, é para esse cliente que eu vou oferecer. Eu tenho mais chances de convertê-lo e ter uma saúde financeira ao longo do tempo. Então, acho que o primeiro ponto é conseguir realmente essa oferta personalizada com base no comportamento. Depois, você conseguir ali, entendendo esse comportamento do cliente, fazer algo, gatilhos, né, dentro da comunicação para você fazer a conversão e, por fim, ter uma conversão que ela consiga ser sustentável ao longo do tempo. Então, acho que esse ciclo ele é super bom para a companhia, mas também começa na higienização de dados. Porque se eu não consigo falar com aquele cliente, eu não tenho nada dessa esteira. Eu preciso ter um e-mail correto, um telefone correto, ou às vezes o endereço correto, até depois para fazer uma cobrança, se eventualmente isso acontecer. Então, acho que tudo isso consiste em um ecossistema sustentável para a companhia. E a Equifax está aqui para isso, para ser esse parceiro que consegue gerar essa atenção por meio dos nossos materiais aqui, nossos serviços. E é importante destacar que a gente tem 2 tipos principais aqui de ferramentas para a gente conseguir apoiar o empresário no que ele precisar. O primeiro deles a gente chama de Data Plus, que é basicamente um enriquecimento, ou seja, uma forma da gente conseguir fazer tanto a higienização pontual como recorrente. Então, se tem a necessidade de atualizar isso
a cada mês, a cada 6 meses, a gente consegue fazer isso sob demanda. E também o Blue Box. Blue Box é uma plataforma muito interessante que todos os usuários ele consegue ter uma visão de filtros, então eu consigo ver comportamento parcelado, eu consigo ver comportamento de ticket médio, quanto que o cliente gasta, às vezes até numa categoria, né, de produto, no varejo, ou se ele tem uma propensão para seguros, enfim, tem uma série, inúmeros atributos que a gente consegue disponibilizar na plataforma. E o cliente consegue fazer uma segmentação, seja numa população já existente. Então, hoje a gente tem mais de 200 milhões de pessoas, né, de documentos ali para a gente apoiar essa segmentação. E também o cliente consegue subir uma base dentro da plataforma justamente para estudar qual que é o perfil do cliente dele. Porque às vezes ele pode ter só o e-mail e o telefone. Mas eu não sei, essa pessoa, ela mora onde? Qual que é o endereço que ela tem? Ela mora perto do meu estabelecimento comercial ou não? Como ela está no mercado? Ela tem um score positivo? Ela tem um indicativo de negativação? E aí você consegue apoiar também o cliente, não só na prospecção, mas entender qual que é esse perfil de cliente ideal que eu tenho hoje e como que eu pego esse perfil e entendo quais mais tem perto do meu estabelecimento. Então, a gente também, com o Blue Box, consegue dar essa visão 360. Hoje, dentro do Blue Box, além de fazer esse filtro, eu, como empresário, consigo subir essa base, como eu mencionei, também é possível você ver no mapa. Então, a gente tem essa funcionalidade também de colocar raio, ver qual o lead, que a gente chama muito de lead, né? Que é um potencial cliente. Mas ver aquele lead, se ele está próximo, se não está. Fazer também alguma campanha em algum bairro perto que tenha ali uma população que possa ter interesse no produto. A gente também tem uma tabela que a gente consegue disponibilizar para o empresário fazer uma consulta de documentos também. Ele consegue ver tanto a parte comportamental como de propensão também, como eu mencionei. Tá, você me remeteu, você vai falando, vai aqui... Vai abrindo, né? Vai abrindo, assim, e você me traz uma palavra que a gente ouve muito por aí, que é a tal da persona, né? Isso, a perfeito. persona. Então, eu acho que, você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que muitas vezes o empresário tem uma base de clientes que já são clientes compradores, mas ele não consegue olhar para aquela base e falar assim, qual é o perfil do meu cliente? Perfeito. Né? Então, ele tem lá, no ano de 23 e 24, ele vendeu para 500 CNPJs diferentes ou 500 CPFs diferentes. Só que naquela luta, né, que a gente está falando, a luta da venda e tal, ele vendeu, pôs para dentro, um CNPJ e um CPF. E na hora que ele olha, ele fala assim, mas quem que veio aqui? Quem é o meu cliente? Da onde que ele é? Quantos anos ele tem? Enfim, seja quais são os dados, você não consegue ver. E a proposta é justamente, né, que a Mariana está falando, é pegar isso aqui, jogar dentro da ferramenta, e essa ferramenta faz uma higienização e faz um estudo para achar a tal da persona, é isso? É exatamente isso, Débora. A gente consegue compor ali tanto atributos que a gente chama sociodemográficos, né? Então, qual que é a classe social daquela pessoa. A gente consegue também trazer no caso de empresas, né, o faturamento presumido daquela empresa também. Então, você consegue ter uma visão demográfica e econômica conjunta para você ver qual que é essa persona. Você consegue ter a posição geográfica também, com o endereço no mapa, como eu mencionei, e você consegue ver atributos de comportamento. Então, se aquele cliente comprou nos últimos 6 meses aquele tipo de produto, se ele tem
uma propensão, então a gente tem vários modelos de propensão hoje para produtos de crédito, mas a gente também tem a possibilidade de criação. Como é um ecossistema de dados, a gente consegue criar audiências também sob demanda, se a gente entender que faz sentido para algum segmento. Então, hoje a gente também tem visto dores ali de indústrias, de varejo, e a gente consegue disponibilizar também nessa plataforma. Hoje eu tenho mais de 200 atributos ali voltados para as dores de cada segmento. Então, a gente está sempre olhando realmente qual que é a dor dos negócios, principalmente de marketing, e como a gente faz essa lupa para ele chegar nesse perfil, nessa persona, entendendo isso, fazer uma estratégia de marketing coerente. Exatamente. Aí que você pega a persona, tira ela, são essas daqui, e joga na ferramenta que a gente chama de Blue Box, Sim. que tem já um mundo de CNPJs e CPFs, e ele vai buscar quem que eu tenho mais parecido com aquela persona, porque daí esse é o meu futuro cliente. Como se Pode fosse não ser meu cliente hoje. Isso, um imã, né? É um imã, isso que eu ia falar, é um chamariz, né? Então, você joga isso dentro da base, ele puxa ali como um imã quem que são os parecidos. Aí entra com uma estratégia de marketing para vender para esses clientes. Perfeito. A gente fala muito de lookalike, que basicamente é um espelho. Então, eu tenho esse cliente ideal com essas características, eu quero um espelho desse perfil dentro de quem está próximo de mim, para que eu consiga falar com essas pessoas. Isso é muito potente. E nessa ferramenta você até delimita esse próximo, né? Isso. Eu quero quem está próximo de mim no município, ou no estado, ou nos estados XYZ. Sim. Você consegue fazer isso. Mas essa ferramenta, ela é acessível? Ela é para... O pequeno empresário consegue também... trabalhar com essa ferramenta? Hoje a gente tem um modelo de precificação da ferramenta que ela é composta por uma assinatura mensal. Então, dependendo do porte, sim, ela é acessível para a companhia. A gente também entende de fato o que precisa, né, para aquela companhia ter uma estratégia de marketing. E se não for o Blue Box, uma alternativa por conta da assinatura, a gente também tem o Data Plus, que como eu mencionei. Então, é feito um estudo sobre o que o empresário necessita, quais são os filtros que a gente chama, ou atributos, indicadores e modelos de propensão, porque a gente tem essa diferenciação que é importante trazer, né? Atributos são características daquela persona, né? Seja, como eu mencionei, dados sociodemográficos, econômicos. A gente tem os indicadores, que são compostos pelo histórico daquela pessoa, então histórico de compra, histórico de crédito, histórico de inadimplência também. E a gente tem o modelo de propensão que vai olhar o futuro. Então, eu sei que a Débora, ela consome muito, ela está no momento de compra de eletrodomésticos, por exemplo, e ela tem um score bom. Então, dentro de um modelo de propensão de crédito, você vai estar colocada ali como uma pessoa que tem a possibilidade de comprar dentro de um varejo, dentro dessa categoria. Então, a gente consegue medir o futuro. E é ali que mora realmente um potencial, né? Eu falo que é como se você estivesse num aquário e você foi lá pescar no aquário com uma vara. Você vai esperar horas algum peixe vir ali na sua vara. Mas se você é colocado no lugar certo, com a peixes, ferramenta correta. Com peixes. Peixamente adequado àquele anzol. Com apetite, adequado a esse anzol, você consegue fazer uma pescaria muito mais rápida, mais fácil e mais eficiente e sustentável, como a gente mencionou. Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que o Blue Box, ela é uma ferramenta super completa, hoje uma das melhores que a gente tem no mercado, justamente por ter esse leque de dados, essas inúmeras possibilidades de combinação para apoiar a estratégia de marketing, mas isso não impede o pequeno empresário de consumir os nossos produtos, justamente porque a gente tem essa análise sob demanda e a gente consegue precificar, fazer uma proposta de precificação mais acessível também. Sim. Então, isso é super interessante. Você falou do pescador que vai lá com uma varinhazinha ali
na beira do rio, né? E fica lá horas e também da mesma forma que não é saudável, você também dá um tiro de canhão para atingir um único passarinho que está ali no meio. Então, você gasta muito, muitas vezes também e para atingir algo que, né, muito pequeno. Então, assim, e aí mais uma vez, né, reforçando o que a Mariana falou, você tem que procurar a ferramenta certa para o seu negócio, para o seu público. E aí, né, é importante para o nosso público que nos conhece, a associação comercial tem todas essas ferramentas, né? E a gente tem os nossos consultores. Eu acho que é super importante falar isso, Mariana, porque o consultor, ele é o especialista, é o que aprende com você, né? Todo esse expertise. E o consultor, chama o consultor para bater um papo. Olha, eu gostaria de vender mais. Isso não, você não vai pagar por isso, nada. Chama o consultor para bater um papo. Eu gostaria de achar meu público. Estou com dificuldade de achar meu público. Ou eu tenho aqui o meu público, mas não consigo entender quem é exatamente ele, né? Então, o consultor vai te dar orientações, dar a ferramenta correta, para você não gastar muito numa ferramenta que às vezes não é o caso, ou então realmente você tem um potencial muito maior e você, com um pouquinho mais de investimento, você vai trazer um faturamento muito maior. O importante é você saber que tem ferramentas para todos os tipos todos os tamanhos de empresa, e a gente pode ajudar muito vocês com essa procura pelo cliente que todo mundo quer, né? Então, agora, o que a gente quer ouvir de você, né? Se você pode compartilhar com a gente alguns exemplos práticos ou casos de sucesso de pequenos empresários que utilizaram essas ferramentas e viram resultados significativos nos seus negócios. Não, perfeito. É muito bom a gente tangibilizar, né, o que seria a utilização do Market Services com casos práticos. Então, a gente tem clientes de N segmentos aqui, com várias possibilidades, mas eu queria destacar muito o varejo, né? Então, acho que varejo é realmente um mercado sedento ali por estar sempre reciclando a sua base de clientes, e a competição é muito alta, né? Então, a competição do físico com digital tem crescido também, então por isso que uma estratégia de marketing bem feita ajuda muito nesse que a gente chama de topo de funil, que são pessoas interagindo com a marca e depois a gente tem o final do funil, que é a conversão de fato. Então, normalmente, né, a gente tem pessoas que a gente fala como marca e que talvez ela não compre agora, ela compre em outro momento. Então, a gente tem essas basões dentro de um funil para conseguir uma conversão. Mas a gente tem aqui clientes de varejo que, com o Blue Box, conseguiram identificar esses clientes que estavam por perto, fizeram uma campanha de mídia, trazendo ali uma possibilidade de pagamento diferenciada, que isso ajuda muito também, né? Principalmente em compras com ticket médio, ou seja, com valor maior. Então, se eu estou vendendo um produto com maior valor agregado, né, com preço maior, é interessante que eu facilite essa compra para que o cliente consiga se sentir confortável em pagar aquelas parcelas e conseguiram aí uma conversão de 15% a mais do que fazia antes. Nossa, então, assim, altíssimo. Conversão de 15% a mais. Isso, né? E não só isso. Como fizeram ali um estudo de comportamento e de apetite de crédito daquele cliente, o LTV, que também sempre tem, né, uma sopa de letrinhas, mas basicamente é o Lifetime Value, que é o ciclo de vida daquele cliente, o valor que aquele cliente traz para o negócio ao longo dos anos, né, a partir do momento que ele começa o relacionamento, né, na primeira compra, um aumento de 40% também. Nossa, então, é altíssimo. É altíssimo. É esse tipo de boost, de aceleração que a Equifax quer trazer para os segmentos para N segmentos, na verdade, de empresas de todos os portes, e a gente quer ser um parceiro estratégico. Mais do que uma empresa que vai fornecer dados, é realmente ser um parceiro para apoiar nesse crescimento sustentável e a gente conceder crédito para a pessoa certa, usando todo o nosso ecossistema de dados, né? Então, acho que esse é o grande potencial. Mas não só isso, a gente tem também empresas financeiras hoje
que dão acesso a crédito. Então, o primeiro crédito de um público mais acessível, assim, que também com o Blue Box, com o Data Plus, conseguem fazer uma higienização dessa base de clientes constante e também fazer um monitoramento, porque eu acho que isso também é importante. Quando a gente está falando de prospecção, a gente lembra muito do primeiro contato com a empresa, mas é importante que a gente também tenha ferramentas para fazer fotos daquele perfil, daquele cliente ao longo do tempo. Então, a gente tem, sim, indústrias que fazem utilização do Blue Box para olhar esse cliente, como que está o perfil dele agora. Já tem um potencial, não tem um potencial, e fazer uma esteira de comunicação. Então, às vezes também tem clientes que pegam a base de pessoas que já consumiram, sobem no Blue Box para fazer esse monitoramento. Essa pessoa, ela teve indicação de restritivo? Se sim, eu não vou ativar ela agora, eu ativo ela num outro momento. Então, fazendo essa manutenção. Que é vivo, né, que é vivo, Mariana? exatamente. É vivo. A gente, olhar pra gente, né? Qual o momento que eu estou hoje? Muito provavelmente é diferente do que 3, 4, 5 anos atrás. Sim. Pode ser que daqui 5 anos também seja diferente. Sim, total. Então, assim, uma vez que você está com um cliente ou com, né, o contato dentro de casa, não joga fora. Sim. Né? Não joga fora. É tão difícil ter um contato. Não joga fora, né? Alimente ele, né? Conheça ele ao longo do tempo, né? Se programe para fazer uma atualização. Ou ele te procurou e não pôde comprar o seu produto hoje, né? Porque ele não tinha as condições de crédito suficiente. Continua acompanhando. Pode ser que amanhã ele possa, né? Sim. Aí você vai procurá-lo fazer uma oferta, né? Então, assim, acho que é super válido. E o que você falou também remete um pouquinho às fintechs, né? Que estão aí no mercado. A gente tem bastante clientes hoje aqui na associação. Perfeito. Que são empresas de crédito, né? Que saem um pouco dos bancos tradicionais. Sim. E que não tem aquele contato, olho no olho, muitas vezes, com o cliente, né? A maioria não tem esse contato, né? Quem tem contato, geralmente, é o banco, que tem agências no Brasil inteiro e tal. Então, essas operadoras de crédito, elas conseguem trazer crédito, muitas vezes, com taxas super atrativas, com diferenciais, mas ela não olha o cliente, assim, olho no olho, muitas vezes. Então, essas ferramentas são essenciais, né? Com certeza. A gente tem muitos clientes como fintechs também. A gente vê um crescimento muito acelerado porque justamente utilizou os nossos serviços, né? Então, acho que a gente pode estar parecendo aqui repetitiva, mas é interessante a gente pontuar o quanto essa primeira estratégia de contato, ela é importante, e quanto essa manutenção e esse monitoramento do perfil do cliente é importante, e também clientes inativos, como esses clientes inativos podem entrar nessa esteira de originação de negócio, porque eles mudaram o perfil. E aí você tem diferentes formas de crescer receita, seja por novos clientes, por clientes que desistiram e também clientes que são inativos, para você conseguir crescer no ano de 2025, né? Então, a gente está falando do começo do ano, acho que a maioria das empresas e dos empresários estão aí com um mapa, né, do que vai fazer nesse ano para crescer. É um cenário econômico que a gente vê no Brasil difícil, então, contar com um consultor nesse momento, se você está com dificuldade de fazer esse planejamento de crescimento, acho que o papel da associação vai conseguir realmente te apoiar nesse sentido e contar com a Equifax justamente para ser esse parceiro estratégico, para te apoiar nesse crescimento, entendendo melhor sua persona, conhecendo o potencial de futuro que aquela persona tem, conhecendo o comportamento dela diante os inúmeros atributos que a gente tem aqui, de acordo com o seu segmento de fato, com certeza você vai sair na frente perante os seus competidores. O que se espera um pouquinho desse retorno financeiro? Ou como ele faz essa conta, né? O quanto que eu gasto aqui visando em quanto de retorno financeiro? A gente, na área de marketing, a gente fala muito sobre ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Né? E a gente fala que a cada
real investido, você tem uma conversão ali interessante. Te quantificar um retorno, quanto R$ 1 vai realmente trazer um cliente, é difícil, porque a gente tem vários segmentos. Mas, por exemplo, no caso do varejo que eu comentei aqui, ele teve aumento de 15% de conversão usando o Blue Box em um mês. Então, se você vê R$ 10.000 para uma conversão de 15% no final do funil, é muito relevante, muito interessante. Relevante. E não só isso, né? Na relação daquele cliente com a empresa. E que muitas vezes é um investimento que ele não precisa ter sempre, né? Então, assim, ele tem que medir, né? Quanto tempo, até para ir conhecendo melhor o seu público. Então, assim, é tudo muito flexível. Isso. E que a gente realmente precisa entender o momento do cliente para poder fazer a melhor proposta para ele. A gente tem a assinatura que ela é anual, né? Mas mesmo assim, eu não queria trazer isso como uma barreira de entrada para pequenas empresas, porque justamente a gente tem o Data Plus que consegue ajudar nessa estratégia pontual. Então, se o cliente quer fazer uma higienização de dados, porque ele quer pegar o e-mail, o celular mais fresco daquele cliente para conseguir fazer uma ativação, a gente tem esse serviço e pode ser pontual, pode ser para aquela necessidade do começo do ano, por exemplo. Então, o empresário pode olhar, poxa, eu queria começar o ano com a minha base renovada, com os dados todos ali disponíveis para eu conseguir fazer uma estratégia ser consistente em 2025. Então, a gente tem a possibilidade de entregar isso pontualmente ou recorrentemente. Então, eu vou fazer um raio-x aqui da minha base, da minha persona no começo do ano, e no meio do ano também acho que é importante eu refazer essa análise. Então, a gente também tem a possibilidade dele refazer com os mesmos atributos, ou quer colocar mais algum atributo que acho que é relevante, quer colocar mais um modelo de propensão, a gente consegue precificar também com base na quantidade de informação que ele precisa e a quantidade de documentos que ele tem ali para esse cliente. Então, as portas estão abertas aqui, né, seja pelo Blue Box ou seja pelo Data Plus, mas a gente está cada vez mais, enquanto o Equifax, acho que é importante trazer, né, a gente tem, assim, muito a dor do cliente na nossa vivência lá no dia a dia. Então, a gente entende que o pequeno empresário muitas vezes é o que mais sofre, né? É o que menos tem recurso, é o que mais precisa de orientação. Então, acho que vale, sim, contar com o apoio da associação e contar com o apoio do Equifax para fazer essa proposta, seja de ferramenta, seja de composição do recheio dessa ferramenta, para ajudar a ser uma lupa mais efetiva ali nesse ano e nos próximos também. Tá. E a gente vive na era dos dados, né? Sim. Que momento a gente vive? O que quer dizer era dos dados? Eu acho que assim, a gente... meu pai e minha mãe fizeram curso como fala? Datilografia. Você nem sabe, nem né? Sei. Nem sabe. Nem sei porque não é da minha época. Mas eu já tô... Eu vou dizer que eu fiz, então. Não, mas assim, eu falei desse exemplo, né? Porque parece muito tempo, mas foi quase agora, assim, que a gente não tinha computador, né? Foi muito pouco tempo. Muito pouco tempo. A gente já tem internet, já tem, né? A internet está aí há muito... Parece algum que tempo, algum tempo, né? Mas é pouco tempo. Mas também é pouco tempo quando você vê a história da Sim, humanidade. Claro, assim. é pouquíssimo tempo. E a humanidade, ela é feita de disrupções, né? Então, a gente teve ali a da internet e a gente já está vivendo a era dos dados já desde que a internet nasceu, né? Na verdade, sempre teve dado, né? O que mudou foi a forma de consumir e o que a gente faz com esses dados. Então, a gente está vivendo mais uma disrupção, né, com inteligência artificial. Equifax hoje tem inúmeras também patentes de inteligência artificial. Então, é uma empresa que tem um olhar não só para a tecnologia, mas para um ecossistema mundial. Então, a gente está numa escala global. Então, a gente consegue se munir de dados
que transcendem muitas vezes o território brasileiro. Sim. E a gente consegue compor esses modelos e a gente tem esses algoritmos patenteados para criar a melhor lupa para os nossos clientes, né? Então, inteligência artificial, ela está aí. A Equifax, ela já usa isso há muito tempo. E a gente está trabalhando todos os dias aqui para entregar tanto uma tecnologia de ponta como um dado de qualidade no momento certo para o cliente certo. E os negócios, eles vão ter que aprender a lidar com isso. Não dá né? para fugir, né? Não dá para Assim, fugir. Né? A gente já tem isso aplicado nos nossos celulares, nos nossos computadores. Então, isso vai acontecer. Como você mencionou, né? A gente pode olhar para isso e se vitimizar, ou a gente pode olhar para isso e ver uma oportunidade. E a Equifax vê realmente uma oportunidade para a gente apoiar pequenos negócios também a embarcar nessa inovação que a gente está vivendo. Então, tem muita coisa que vem por aí que a gente tá trabalhando. Acho que o ano de 2025 vai ser realmente tanto um marco para a inteligência artificial, mas um marco para a democratização desses dados. E a gente tem trabalhado fortemente para atender essas necessidades. Eu acho que também o marketing tem mudado, né? A partir do momento que a gente tem inteligência artificial, os algoritmos eles vão ficar mais apurados e também vai ficar mais difícil da gente conseguir atenção, né? Então, estava lendo recentemente, a gente fala no marketing sobre SEO, que é basicamente um tráfego orgânico na aquisição digital. Então, a partir do momento que você tem clientes falando do seu negócio ali organicamente, ou seja, você não pagou por aquela mídia, você é melhor ranqueado nos sites de busca, no Google, enfim. Então, você consegue trazer mais tráfego para sua página, para o seu e-commerce, para sua lojinha virtual. A partir do momento que a gente tem inteligência artificial criando conteúdo, criando formas de trazer mais tráfego para SEO, fica mais difícil do pequeno empresário se colocar nesse meio. E o jeito que as pessoas estão buscando também comércios eletrônicos também tem mudado, que não é mais tanto o Google, né? Quando você abre e você faz uma busca num site de busca. Já está indo uma migração ali para a plataforma de inteligência artificial. E isso também fica mais difícil do pequeno empresário muito onde difícil. Se colocar. Então, por isso que é tão importante a gente ter, nesse começo de ano, essa lupa, esse mapa de como que é essa persona ideal, qual que é o perfil dela, para a gente entender onde ela está. Seja fisicamente, seja... Onde ela está e como eu faço para acessá-la. Isso, né? Perfeito. Então, eu acho que, assim, é o que você falou, né? Tá aí. Sim. Não tem como fugir, Não. Essa é a realidade e é a era que a gente vive. Então, a gente tem que acelerar o nosso aprendizado. Como eu aprendo mais sobre isso, né? Porque o meu vizinho está aprendendo, né? E ganha quem aprende mais rápido, né? Geralmente. Justo. Por isso que a gente precisa manter o relacionamento com o nosso cliente, que a gente já tem também. Isso também é uma estratégia de marketing. Eu estou aumentando o meu ticket médio, ou seja, a minha fatia dentro da carteira da Débora para os meus produtos. Então, eu consigo aumentar a minha receita indicando mais produtos para clientes que já estão comigo. E o Blue Box e também o Datapulse conseguem fazer esses pontos, né, essas fotos desses comportamentos para você entender. Tanto uma estratégia de cross-sell e upsell, que é justamente a gente oferecer novos produtos, tanto também como entender, essa pessoa está mais inclinada para virar uma inadimplência? Sim ou não? Se sim, eu já preciso tomar uma providência agora, eu preciso também contatá-la. E aí também engancha a higienização de dados, porque se eu não tenho o dado mais fresco, como que eu posso antecipar uma cobrança? Então, tá tudo muito interligado. Por isso que na Equifax a gente fala muito do ciclo de crédito, que passa pela prospecção, pela concessão, pela manutenção desse crédito e também toda a parte ali de cobrança para apoiar o empresário a fazer o retorno dessa venda que ele pode perder. É isso, é o relacionamento a longo prazo, né? Desde que ele chega.
Só que, né, relacionamento é uma palavra que a gente já ouvia há muito tempo, desde antes, quando a mãe dela fazia curso de datilografia. Me senti velha agora com esse negócio do curso de datilografia. Perdão. Você não é dessa época também, Débora? Duvido. Digitação, fiz a digitação. Mas é isso, o relacionamento sempre teve, só que as ferramentas foram mudando, né? A gente passou pela mala direta, né? Tão famosa mala direta. Então, foi mudando. E hoje é isso. Hoje é você colocar a inteligência, olhar, saber o momento de oferecer o produto certo. A vida financeira também, que você falou, às vezes o cliente está tanto tempo com você e você já faz uma nova oferta para ele, enquanto que a situação financeira dele já não é mais a mesma. Sim. E você está vendendo mais para um cliente que pode pagar menos, né? E o contrário também é verdadeiro. Sim. Então, acho que é isso. Mari, tá super bom o papo com você, mas eu queria que você me falasse agora, assim, como nossas últimas perguntas aqui, o que você... A gente já também passou um pouquinho para isso, mas o que você vê como futuro, né? O que vem por aí? Eu acho que tudo que a gente está falando ainda está no momento de que está vindo, né? Sim. Está chegando. Mas, assim, alguma coisinha a mais que você está vendo, né? Sua dica, olha, está vindo isso, se preparem. Perfeito. Antes de falar, né, o que está vindo por aí, eu acho que é importante destacar que a essência do marketing, ela dificilmente vai mudar. Que é aquele relacionamento de quitanda, né? Que a pessoa vem, eu amo. Conhece você pelo nome, sabe o que você comprou da última vez. Isso não vai morrer. Mesmo, pode vir a inteligência artificial que for, que isso não vai morrer. E eu acredito muito nisso, assim, como um diferencial competitivo. Você realmente ter o conhecimento ali daquele potencial cliente ou quem está dentro da sua base. Mas o que está vindo é inevitável a gente não falar de inteligência artificial. Né? Já é uma realidade, já está no nosso dia a dia, e acho que você, como empresário, pode usar isso como uma ferramenta para melhorar. A gente está vendo muito hoje o uso da inteligência artificial para melhorar automatizações. Uhum. Então, a área de marketing hoje, ela está sofrendo também essas adaptações de como eu tiro etapas operacionais do meu marketing, por exemplo, fazer um disparo de uma comunicação digital, fazer um disparo de uma comunicação física. Tem toda uma etapa ali de pensar num criativo, pensar como que eu abordo aquele cliente. E a gente tem plataformas aqui hoje no mercado disponíveis, né, que é o ChatGPT, o Gemini, enfim, que podem ajudar o empresário a fazer esse primeiro desenho. Então, se você não sabe como fazer uma estratégia de marketing, as ferramentas conseguem te ajudar num caminho. Então, elas instigam sua criatividade para você olhar, só que sempre vai ter que ter o tempero do empresário, pessoa, né? Então, isso. Então, sempre tem que ter esse olhar, porque no final do dia você conhece melhor o seu negócio do que qualquer inteligência artificial. Então, acho que é um grande apoio para os empresários que podem se beneficiar disso. Mas o que eu queria muito destacar aqui é que a inteligência artificial, ela ela usa dados na sua essência, e se o dado for ruim, o que vai acontecer, Débora? O resultado vai ser ruim. O resultado é ruim. E onde estão os dados mais quentes, mais certos? A inteligência artificial não é um milagre. Não, existe um trabalho ali atrás, que pode ser ruim e pode ser bom. Isso, então o que a gente fala, o output, que é o que ela solta no final, se a fonte for ruim, não adianta nada. E aí a Equifax consegue ajudar esse empresário a ter uma fonte boa, a realmente qualificar os seus dados, ter realmente uma visão do passado daquele cliente também, com os nossos modelos de propensão, com o futuro. Então, acho que a gente é um apoio, sim, para conseguir ajudar nessa fonte, nesse primeiro caminho. E a gente também
tá trabalhando muito forte, tem um time de produtos lá trabalhando muito forte nessa democratização da inteligência artificial também. Essa palavra é tudo, democratização da inteligência artificial. É para todo mundo. Eu acho que as ferramentas estão aí disponíveis para o mercado. A Equifax, ela já tem patente de inteligência artificial, como eu mencionei, então para a gente não é novidade, né? A gente já bebe dessa fonte há muito tempo e a gente tem o melhor dado para apoiar nesse começo da inteligência, porque ela tem que ser inteligente no final do dia. Não dá para a gente ter inteligências artificiais alucinando, porque tem muita alucinação quando a fonte não é realmente sadia. Então, acho que no final do dia, contar com a Equifax para ser esse parceiro de entender a dor, conseguir apoiar na higienização, na criação dos dados ali, também na criação da persona para fazer esse planejamento estratégico. Muito bem, Mari. Toda essa conversa que a gente teve aí, eu gostaria muito que você assinasse essa conversa agora, falando de um item que eu acho que isso consolida tudo que a gente falou, porque tudo que a gente falou é tão interessante, mas às vezes ele é um pouco assustador também, né? Quando a gente fala de dados, era dos dados, tá. Então eu queria que você falasse um pouquinho de Equifax e LGPD. Perfeito. A gente proteção dos dados, né? Falamos dos dados e a proteção dos dados. Sim, perfeito. A gente é uma empresa que sua essência são dados, então não tem como a gente não ter uma essência de LGPD. Então, tudo que a gente faz dentro da Equifax hoje, todas as nossas ferramentas, elas passam por crivos, tanto com relação à lei, né, da LGPD, então todos os dados que a gente tem um consentimento ali do usuário final, né, ou da empresa. A gente tem muitos dados públicos também, que basicamente a gente faz uma organização desses dados, e a gente tem um time muito forte trabalhando constantemente para olhar a segurança da informação, como ela está sendo utilizada, como o cliente também pode usar essa informação. Então, como a nossa essência de crédito, a gente tem todo um apoio ali na contratação, dando essa indicação para o cliente que dados voltados a crédito têm que ser usados para essa finalidade, mesmo quando a gente está falando de marketing. Então, a diferença que a gente fala é muito simples. Se eu vendo um copo e esse copo, eu chego para a Débora e falo, Débora, eu tenho um copo aqui lindo para você comprar. Se eu estou usando um dado de crédito, eu não estou vendendo crédito, eu estou vendendo um copo. Mas se eu entendo que você, a Débora, você tem um score positivo, você tem ali um apetite para crédito, eu estou fazendo uma proteção ao seu próprio crédito. Eu não estou oferecendo uma coisa que é fora do que você precisa, que pode te dar um problema depois, porque você se comprometeu com uma dívida, né, um parcelamento maior do que a sua capacidade de pagamento. Então, por isso que serve a grande proposta de valor do Biro, é justamente proteger o crédito das pessoas físicas e das empresas também, para que elas consumam crédito de maneira consciente. Então, o objetivo não é que ele consuma mais, né? Vou achar o cliente para que ele consuma mais. Achar o cliente para consumir dentro da possibilidade dele. Eu não quero um cliente que consuma acima da sua possibilidade e depois ele se torne um inadimplente, um devedor. Isso é ruim para toda a cadeia, né? Exatamente. Então, essa é a grande proposta de valor que a gente tem. E isso também, como a gente tem muito a visão de proteção ao crédito, não tem como a gente não proteger os nossos dados, né? Então, todos os nossos dados, eles têm esse viés de LGPD, que é tão necessário, todos com consentimento e realmente para esse fim, que é ter uma cadeia sustentável. Que bom. Isso eu gosto de falar, mas isso a gente sabe, e é por isso que a gente tem a Equifax, trabalha com a Equifax, porque a gente tem uma grande preocupação dos dados, tanto da pessoa física quanto do próprio empresário, claro, né? E é importante ressaltar também que a gente
visto como referência em segurança em todo o mundo, né? Então, é algo que realmente a gente Uma vive bandeira importante. Como colaborador, a gente respira isso todo momento. Todo dia. Então tá bom, Mari, o nosso papo tá bom, tá ótimo, mas estamos chegando ao final de mais um episódio do Descomplicando Negócios. Hoje tivemos a verdadeira aula sobre como as ferramentas de marketing services podem ser grandes aliadas para pequenos empresários que buscam mais organização, eficiência e crescimento nas suas estratégias de prospecção e da sua gestão de dados. Quero agradecer muito a Mariana Filetti, da Equifax Boa Vista, por compartilhar seus conhecimentos e insights sobre esse tema tão relevante. E a você, ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar. Não se esqueça de seguir o nosso podcast e ficar ligado nos nossos próximos episódios. Muito obrigada Mariana, a casa é sua, volte sempre. Tenho certeza que foi super enriquecedor aqui o seu bate-papo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria te agradecer pela troca também. E contem com a gente da Equifax para fazer o resultado de vocês acontecerem por meio de Marketing Service. Obrigada. Obrigada.